metropolitana do bairro da Lapa, em São Paulo. Agradeço os irmãos pela presença e agradeço a todos aqueles que estão na internet nos ouvindo, nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero que os irmãos abram agora a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Nós vamos ler apenas 5 versículos, do 31 até o 35. Romanos 8, 31. Vou esperar o pessoal localizar ali. Isso, ótimo. Já está na tela. Vamos acompanhar a leitura. Diz assim a palavra de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Pois é Deus mesmo quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo Jesus quem morreu, ou antes até, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou quem sabe até a espada? E eu ouso acrescentar aqui neste final, ou quem sabe até uma tentação de Satanás, ou quem sabe até a tentação do pecado. A tentação do pecado é capaz de separar o crente do amor de Deus? Não é. Não é. Ainda que venha um próprio anjo caído e te mostre o pecado na sua frente, assim como foi mostrado para Cristo no deserto, se você estiver firmado na palavra de Deus, você vence o pecado. O que é estar firmado na palavra de Deus? É você conhecer. Você lê a palavra constantemente, todos os dias. Lê um pouquinho, no outro dia lê mais um pouco. Um dia que está com mais tempo, lê mais, um pouco mais, bastante. E assim constantemente. Você se lembra do que está escrito lá. E quando a tentação vem, você se lembra. Porque o Espírito Santo está em você e faz você se lembrar. E você, opa, isso é pecado. E eu não quero fazer. E eu não vou fazer. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, grandioso Deus, Criador de todo o universo, nós nos aproximamos de Ti, Senhor Deus, diante de toda a Tua excelsa glória. E te agradecemos, Pai, porque apesar de toda essa Sua magnitude, Tu olhas para nós, que somos simples carne, que somos pecadores, que somos falhos, e Tu nos dás Jesus Cristo morrendo na cruz e ressuscitando. E como se isso não bastasse, Tu nos dás do Teu próprio Espírito, o Espírito Santo, e Tu entras em nosso coração e nos faz vencer o pecado. Louvado seja, Senhor Deus, por tão grande amor. Louvado sejas, Pai, pela vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor neste momento.
cruz me chamou, gentilmente atraiu eu, sem palavras me aproximo, elevado seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente atraiu eu, sem palavras me aproximo, elevado seu amor, precioso é o seu pela cruz me chamou, gentilmente atraiu eu, sem palavras me aproximo, quebrantado seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente atraiu eu, sem palavras me aproximo, quebrantado seu Irmãos, que noite bonita, que noite maravilhosa. Nós temos aqui, já como visitantes, porque são membros da igreja, mas são visitantes, né? O irmão Antônio, a irmã Ângela. Então, bacana. Além do irmão Antônio e da irmã Ângela, mais alguém? Na frente do irmão Antônio, do outro irmão Antônio, né? Vários Antônios da igreja. Certo. São de alguma outra igreja? São crentes já ou não? De qual igreja? As duas? Certo. Certo. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua presença também. Que Deus abençoe. Né? Que vocês encontrem Jesus como Salvador. Né? Amém. Mas ok, a irmã que veio especialmente da África, do Senegal, na África, para estar conosco aqui nesta noite. Né? A irmã missionária da nossa igreja. Prazer ter você. Essa moça, né, que está com a criança no colo. Oi? Como você chama, por favor? Fabiane. Certo. É de alguma igreja, Fabiane? Não? Certo. O prazer ter você conosco, Fabiane, essa noite. Esta senhora ao seu lado é parente sua? Esta senhora ao seu lado é parente? Oi, Graça. Prazer em conhecer, conhecia. Tá. Mais alguém? Mais algum visitante? Está conosco pela primeira vez? Não. Tá certo. É um enorme prazer. Toda essa igreja saúda vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela presença. Algum departamento tem algum aviso para dar para a igreja? Escola Bíblica Dominical? Sim, faz favor. Pois não. A MCM vai ter o culto agora dia 9, né? Vai ser o culto para a gente estar verificando algumas coisas do departamento, né? A irmã ainda já colocou lá no grupo da igreja. Então, irmãs, dia 9, encontro e confraternização do Dia Internacional da Mulher, também para a gente comemorar, às 18 horas. E no dia 30 do mês de março, nós teremos o nosso aniversário. Já está confirmado, já tem a preleitora que trará
uma mensagem para nós. Não é só para as mulheres no dia 30, é para toda a igreja. É o nosso 5º aniversário da MCM. Certo. E dia 16 teremos aqui... 17. Desculpa, é dia 17. Após o culto, teremos a comemoração de 1 aninho da Radassa, né? A filha da Mari e do Jeff. Muito bom. Mais algum departamento tem algum aviso? Mais alguma direção? Não? Aproveitando o aniversário da Adassa, vamos orar pelas nossas crianças, né? Então nós temos já aqui a Adassa, a Lívia, né? Oi, tudo bem? Vem aqui à frente, né? Vamos orar pelas nossas crianças, né? Cleide, você faz favor, orar pelas nossas crianças, né? Olha lá, a Bianca. Lembrando que hoje nós vamos orar, mas as crianças vão permanecer no culto, tá bom? Certo, ótimo. Gostaria de convidar os irmãos a ficar em pé, estender as vossas mãos aqui para frente. Vamos abençoar nossas crianças. Que elas já são, olha que coisa bonita, quanta criança. Vamos orar então? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, mais uma vez entramos na Tua presença, Senhor. Agora, Senhor, para agradecer pela vida de cada uma dessas crianças que aqui estão, pela vida de cada pai, Senhor, que trouxeram seus filhos até a Tua casa, Pai. Que eles possam, Senhor, ouvir da Tua palavra, Senhor, e que a palavra, Senhor, possa penetrar no coraçãozinhos dele, ó Deus. Que, Senhor, essa palavra, Senhor, que eles têm ouvido aqui, Senhor, quando ele for grande, Pai, eles possam olhar, Senhor, e possam sempre aprender que em Ti pode confiar, ó Deus. Que eles não venham se desviar, Senhor. Senhor, que o Senhor possa abençoá-los, Senhor, na escola, que eles possam ser luz, Senhor, onde Ele colocar a planta dos pés deles, Senhor. Possa abençoar a cada um, Senhor, seja na escola, seja na casa, Senhor, de alguém que não seja cristão, Senhor, que essas crianças venham ser luz, Senhor, a Tua luz, ó Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Muitas crianças também visitantes, né? Crianças que pelo menos eu não conheço. Irmãos, aqueles que podem se assentar, aqueles que são membros dessa igreja ou que já vieram algumas vezes aqui, sabem que quando está ali as uvas e o pão, é porque é dia de ceia, né? Hoje é o dia da ceia do Senhor, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Então, nesse instante, eu passo a palavra ao irmão Otaviano, que é o pastor desta nossa igreja batista metropolitana. Som. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Os visitantes sejam bem-vindos em nome do Senhor. Aqueles que estão nos assistindo aí também pela telinha, pela live, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Venham conhecer a nossa igreja e participar da celebração da ceia de forma presencial, que é uma grande bênção. Hoje a igreja está parecendo um jardim, bem florida. Olha que tá linda, linda. Hoje é lindo, o dia é lindo também porque é a celebração da ceia do Senhor. E é um dia, uma vez por mês, né, que nós relembramos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde vamos poder participar, comendo do pão, bebendo do cálice, até que Ele venha. Foi a orientação
e a determinação que o Senhor Jesus deixou para nós. Uma das passagens da celebração da ceia está em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26, que diz o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus deixou esse cerimonial, essa celebração, como uma ordem, mas também como uma forma de lembrar, porque a nossa memória é fraca. Ele deixou como memorial para lembrarmos do sacrifício que Ele ainda iria fazer. Agora, já no passado, já fez esse sacrifício, e nós estamos nesta noite relembrando. Não foi um dia muito fácil para Jesus passar por aquela cruz, mas não havia uma outra forma. Deus, o Pai, já havia determinado que deveria ser assim: o justo pagar pelo injusto, o que nunca teve pecado pagar pelo pecado de todos. E foi assim. Jesus foi obediente até a morte de cruz, e graças a Ele por isso, porque senão não estaríamos hoje salvos, mas graças ao sacrifício de Jesus hoje podemos dizer que somos salvos. Quem deve participar da celebração da ceia do Senhor? Todos aqueles que são batizados, estão em comunhão com Deus, com a sua igreja, podem e devem participar desta celebração, onde o pão representa o corpo de Cristo e o vinho representa o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Enquanto nós estaremos distribuindo o pão, nós vamos estar entoando um louvor juntamente com a igreja. Hoje o diácono, o irmão Rubens, e a diaconisa, a irmã Maria José, estarão nos ajudando na distribuição da ceia. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus, é meu Jesus, pão que pão
Nós vamos orar com a diaconisa irmã Maria José, agradecendo a Deus porque Ele enviou Jesus para entregar o seu precioso corpo para ser dilacerado em nosso favor. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor. Muito obrigado, papai, por esta oportunidade tão preciosa, Jesus, de estarmos aqui na tua casa, para juntos celebrarmos, para juntos engrandecermos ao Senhor, agradecermos a ti, Senhor, pela tua morte, Senhor, morte de cruz, nos qual deu a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para agradecermos a ti. Que o Senhor venha abençoar ricamente a cada um, Jesus querido, que nós possamos cada dia mais meditar, Senhor, na tua palavra, no teu sacrifício, Jesus, e que ele possa, Senhor, realmente fazer sentido na vida de cada um aqui representado. Nós te louvamos e te bendizemos e te agradecemos por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Em memória do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, comamos todos desse pão, irmãos. Vamos entoar o mesmo hino agora, hino 42, para a distribuição do cálice. orar do diácono irmão Rubens. Graça e paz a toda a igreja. Eu só queria falar uma coisinha pouca. Muitas das vezes eu passei da minha vida e eu falava assim: hoje é Santa Ceia.
hoje eu tenho que estar preparado. Mas é só hoje. É todos os dias, né? E até hoje eu ouço pessoas falando assim, olha, essa semana tem que se preparar porque é Santa Ceia. Então fica esse reflexo para nós. Nós temos que estar todo dia preparado, porque se o Senhor nos chamar hoje, temos que estar preparados. Amém? Graças te damos, ó Pai, por esse momento tão importante nas nossas vidas, Senhor, onde a gente participa do Teu corpo e do Teu sangue, em memória do Senhor, até que volte para buscar a Tua igreja. Eu agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Em memória do sacrifício de Jesus na cruz, tomemos todos deste cálice, irmãos. Ó Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de fazermos parte desta igreja e de tomarmos parte na celebração da ceia do Senhor. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor. Aguardamos até aquele dia em que participaremos da celebração da ceia presencialmente contigo, Senhor, frente a frente. Mas até lá nós estamos aqui, Senhor, cumprindo a tua ordem, para lembrarmos do sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. Muito obrigado por tão grande amor, por esse sacrifício que foi essencial para a nossa salvação. Muito obrigado pela obediência que o Senhor Jesus teve ao Pai e veio, se tornou carne e morreu em nosso lugar, ressuscitou para a vitória nossa e um dia voltará glorioso para levar a sua igreja. Obrigado por tudo, oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado, irmãos diáconos, que Deus abençoe vocês. Enquanto os irmãos preparam o final do dispositivo, nós teremos agora um evento especial com palavras da irmã Maria José. Por favor, irmã. Mais uma vez, boa noite, queridos. E aqui estamos nos alegrando, né? Hoje é uma noite de celebração, uma noite de gratidão. Como disse meu marido, todas as noites são noites de celebração e de gratidão. Mas nessa noite, uma noite muito especial, eu gostaria de estar chamando aqui duas pessoas muito especiais. Todos nós, todos vocês são especiais. Mas hoje eu gostaria de estar chamando a Pati e a Inajá, para que elas viessem até aqui à frente, por favor. Como é bom tê-las, né? Como é bom tê-las no nosso meio. Como é especial sabermos que tem alguém que está ali juntinho com o pastor, né? Com os pastores, intercedendo pela igreja, intercedendo pela sua vida, pela minha vida, né? Intercedendo por nós, passando os perrengues juntos, as lutas, as dificuldades, e não desistindo, né? Porque quando o nosso marido sofre, nós sofremos também. Pelo menos eu sou assim. Não gostaria de ser assim não, mas eu sou. Quando tem algum problema, a gente se preocupa também, não é? Então, é uma só carne. E hoje nós louvamos a Deus. É comemorado
o dia da esposa do pastor, então nós não poderíamos deixar passar em branco, né? E louvamos a Deus pela vida delas. Agora terá uma apresentação, né? Eles vão estar fazendo uma apresentação em homenagem também a vocês. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero te alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel
Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E aqui estamos para louvar, engrandecer ao Senhor pela vida das nossas queridas, não é? Que o Senhor abençoe ricamente, continue abençoando a vida de vocês. Sabemos que é gratificante, né? Porém trabalhoso. Mas o Senhor é aquele que sustenta, que abençoa, que renova, que cuida, que está com os braços sempre estendidos, né? Cuidando das nossas queridas. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé, colocasse as suas mãos para abençoar a vida das nossas queridas. Querido Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos, Senhor, neste momento tão especial. Pela vida da Inajá, pela vida da Pati, Senhor. Pela vida, Senhor, de todas as esposas de pastor neste momento, Jesus querido. Que o Senhor esteja visitando a cada uma, abençoando, fortalecendo, Senhor, renovando as suas forças, os seus ânimos, Senhor, que elas possam continuar firmes, Senhor, cuidando dos seus esposos, que elas possam estar juntas, Senhor, com eles, intercedendo, louvando, bendizendo o teu nome, Senhor. E nós somos gratos, Senhor, porque sabemos que elas oram, Senhor, pela tua igreja, elas oram, Senhor, por nós, elas estão junto conosco, Senhor, buscando ao Senhor o favor do Senhor, e nós te louvamos pela vida delas. Que o Senhor abençoe ricamente, não somente elas, mas toda a sua família, Senhor, que todas estejam, Senhor, debaixo da tua mão potente, Senhor, que a graça do Senhor continue sendo derramada sobre a vida delas. Isso, Senhor, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado mesmo. Amém, amém. A equipe de cântico ao seu lugar. Antes da próxima canção, irmãos, que surpresa gostosa, né? Que surpresa boa. Eu quero destacar muito a atuação da Raquel e da Bianca, né? Estão sendo bênçãos dentro da nossa igreja. Uma vozinha doce, gostosa, boa de ouvir, né? Voz boa de ouvir. É bom ver criança se entregando ao trabalho de Deus. Parabéns. Neste momento, os irmãos que se sentirem à vontade para isso, podem fazer a entrega dos seus dízimos e ofertas, seja via Pix, seja aqui no gasofilácio. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz
diante de mim. Eu estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Com a palavra, pastor Otaviano. Som. Que bênção, irmãos, que bênção, que noite maravilhosa. Várias celebrações, comemorações. Dia da esposa do pastor, esposas maravilhosas, a Pati, Najá. Olha, elas têm duplo privilégio, porque é um privilégio já ser esposa de um marido, já se considerem privilegiadas. A Najá e a Pati é duplamente abençoada, porque é marido e pastor. É uma benção em dobro. Mas elas cuidam bem de nós. Nós cuidamos bem dela. Ultimamente eu que tenho cuidado mais da minha do que ela de mim, viu? Faz parte. Não vejo a hora dela ficar boa logo, porque eu nunca lavei tanta louça na minha vida, irmãos. Nunca fiz tanto café e levei para ela. Acho que eu nunca levei tanto café para ela assim, viu? Mas faz parte. Também quando eu estou dodói, é ela que me socorre, ela que me ajuda. Eu sei que as esposas também aqui são todas bênçãos na vida do seu marido, na vida dos seus filhos, netos. E é preciso ser assim. As esposas são bênçãos na vida da sua família. E as famílias também são bênção na vida das esposas. E mês de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Temos que valorizar isso aí, fazer bastante propaganda, porque vocês mulheres merecem todo elogio, toda programação, viu? Que vocês são bênção. Nós vamos ter agora, irmãos, aquele momento de oração, aquele momento em que nós vamos conversar com Deus, nós vamos nos derramar diante de Deus, nós vamos clamar com fé. Sempre que orarmos com fé, crendo que o Senhor nos ouve, crendo que o Senhor nos responde, qualquer que seja a resposta, mas que Deus responde, Ele responde. Responde sim, responde não, responde espere, aguarde, mas Deus responde a oração da fé. E vamos orar. Eu vou orar, nós vamos fazer diferente. Você aí que estiver sentado, que tem algum pedido de oração, você não vai falar. Enquanto eu estiver orando, você vai levantar a sua mão. Deus vai contemplar você com a sua mão erguida e vai visitar você. Seu pedido vai sondar, porque Deus sonda os nossos corações. Ele sabe o que está passando nesse exato momento no seu coração. Ele sabe se você está passando um momento de luta, de luto,
de tristeza, de alegria, não importa, Deus, Ele conhece. Então coloque diante do Senhor a sua vida e levante a sua mão se você está precisando de uma intervenção de Deus, seja natural ou sobrenatural. Nós contamos até com o sobrenatural de Deus, e eu vou estar orando por vocês que erguerem as suas mãos agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença nós estamos, Senhor, depois de glorificar o Teu nome através das nossas vozes, nosso louvor, através da celebração da ceia do Senhor, através da homenagem para as esposas de pastor. Nós queremos, Senhor, em primeiro lugar, pedir perdão pelos nossos pecados, porque sabemos que o Senhor perdoa aquele que confessa, aquele que se arrepende. Queremos também te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez. Queremos ser filhos e servos gratos, porque o Senhor tem feito maravilhas no meio do teu povo. O Senhor tem restaurado vidas, o Senhor tem curado vidas, o Senhor tem dado ânimo, o Senhor tem consolado aquele que está com o coração contrito, aquele que está de luto. O Senhor tem consolado e confortado, e por isso nós somos gratos ao Pai. Te agradecemos pelo pão de cada dia que o Senhor não tem deixado faltar. Obrigado, Senhor, pela roupa, pela vestimenta que o Senhor não tem deixado de faltar. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar a união entre as famílias. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar o emprego tão necessário para os nossos sustentos. Obrigado, Senhor, também pelo dízimo que foi entregue agora há pouco, para o sustento desta obra aqui neste lugar, que o Senhor também não tem deixado faltar. Obrigado pela presença dos amados irmãos que estão aqui nesta noite, e por aqueles que estão nos assistindo pela live. Abençoe igualmente cada um deles, ó Pai, que se dispuseram a vir aqui para glorificar o Teu nome, para honrar, para louvar o Teu nome, Senhor. Queremos Te pedir uma bênção especial para todos aqueles que estão aqui nos visitando pela primeira ou segunda ou terceira vez, Senhor. Por aqueles que estão entrando na live pela primeira vez, ó Deus, visita a cada um deles e abençoe segundo as misericórdias do Senhor. Ó Deus, pedimos pelos irmãos aqui assíduos, que têm vindo aqui, louvado, glorificado o Teu nome, que têm honrado, que têm sustentado, que têm feito a Tua obra aqui neste lugar, meu Pai. E agora em especial, Senhor, eu quero Te pedir por aqueles que estão passando por problemas de enfermidade. Ó Deus, nós queremos pedir, mas já agradecer pela vida da Zene, que está se recuperando de um transplante de rim, e graças ao Senhor está se recuperando muito bem. Obrigado, Senhor. Não temos palavras para Te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito na vida da Luciane. Ó Deus, que o Senhor já fez
o tratamento de quimioterapia com ela, porque o Senhor estava ali a todo momento com ela. E te pedimos, ó Deus, por uma cirurgia que ela ainda precisa fazer no próximo dia 9. Esteja com os médicos ali naquela mesa de cirurgia, naquele dia, naquele horário, Senhor, confortando e consolando a tua serva, dando-lhe ânimo, força, aumentando-lhe a sua fé, para que ela possa passar por mais esta prova, Senhor, por mais essa situação que veio na vida dela, mas que ela vai ter que superar, e que o Senhor é que vai segurar a mão dela, erguer o seu rosto, levantar os seus olhos, porque o Senhor é Deus, e só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Te pedimos pela vida da Jane Maciel também. Obrigado já pelas notícias, pelas informações que temos sabido. Obrigado pelo que o Senhor já fez na vida dela. Mas aguardamos, Senhor, que ela complete o tratamento. Mas que o Senhor esteja ali com ela em todos os momentos, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos pela vida do irmão Marcos, que continua com o seu tratamento. Ó Deus, esteja sempre ali com ele, dando-lhe ânimo e força para concluir o seu tratamento, ó Deus. Pedimos pela vida do pastor Xande, que vai precisar ainda fazer uma cirurgia no joelho, mas de antemão nós colocamos nas tuas mãos, Senhor, no dia e no horário da cirurgia, que o Senhor esteja ali, seja um anestesista, seja um médico, esteja ali do lado dele, Pai, naquele momento da cirurgia. Ó Pai, nós queremos te pedir que o Senhor console e conforte o coração daqueles amados irmãos que estão passando por um problema de luto. Visita a irmã Maria José, Rubens, ó Deus, que perderam recentemente um ente querido. Ó Pai, é só o Senhor para confortar os nossos corações, é só o Senhor. Conforte, Senhor, o coração da irmã Judite, que também perdeu o seu pai recentemente. Que o Senhor conforte o coração da irmã Judite e das suas filhas, das suas netas, ó Deus, porque não é fácil perder alguém querido. Assim também, ó Pai, com a irmã Célia, conforte o seu coração, que perdeu recentemente o seu marido. Conforte o coração do Samuel, da Damares, das netinhas da irmã, dos netos da irmã Célia, Senhor, do netinho e da netinha, porque só o Senhor é que pode confortar, só o Teu Espírito Santo é capaz de nos dar paz no meio da tribulação, no meio da angústia. Muito obrigado, Senhor, complete a minha oração. Olhe, Senhor, para o nosso país. Olhe, Senhor, para os missionários que estão espalhados pelo nosso país e pelo mundo inteiro. Abençoe a nossa igreja aqui nesse lugar, que ela possa crescer, florescer, frutificar, e aqui honrar e fazer a Tua vontade, porque foi para isso que o Senhor nos constituiu. Esta foi a missão que o Senhor nos deu. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, use-nos apenas como instrumento para o crescimento desta igreja, para o fortalecimento desta igreja, meu Pai. Agora te pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito.
Fale conosco, para que possamos sair daqui confortados, alegres, transbordantes da Tua palavra, meu Pai. São estas bênçãos que eu te peço e te agradeço desde já, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Você que levantou a sua mão, agora pode baixar e vamos todos ficar em pé e vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5. Primeira João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Eu tinha colocado só o 4, né? Mas nós vamos ler o 4 e o 5. Diz o seguinte a palavra de Deus: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vamos ler novamente? Vamos todos juntos, né? Agora todos juntos, vamos lá no 3, tá? 1, 2, 3. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Nesta noite eu quero meditar com os amados irmãos, a amada igreja, aqueles que nos visitam, aqueles que estão aí na telinha. Quero meditar com vocês sobre fé, a vitória que vence o mundo. Vamos falar todos juntos o tema da mensagem de hoje, que é fé, a vitória que vence o mundo, no 3. 1, 2, 3. Fé, a vitória que vence o mundo. Amém. Não foi à toa que nós cantamos aqui pela fé. Cantamos pela fé, mas cantamos o louvor pela fé. Porque nós vamos nos debruçar um pouco na palavra de Deus e falar e ouvir sobre fé. E o texto que nós lemos agora é isso mesmo, fé, a vitória que vence o mundo. Parece uma redundância, parece um pleonasmo, mas é a vitória que vai vencer o mundo. O que é? É a nossa fé, é a nossa fé. Se você tem fé, você pode vencer tudo. O mundo aí está representando tudo. Se você é um homem, uma mulher, uma jovem, um jovem de fé, você pode vencer tudo, absolutamente tudo. E se você é um homem, uma mulher de fé, um jovem, uma jovem de fé, perca tudo nessa vida, perca amizade, perca dinheiro, perca emprego, mas nunca perca a fé. Nunca perca a fé, nunca deixe de crer, principalmente no ser superior, infinitamente poderoso, que nós chamamos de Deus. Nunca perca a fé em Deus. Ainda que venha doença, ainda que alguém te abandone, não perca a fé. E o que é fé? Eu não vou fazer uma definição aqui, como a gente sempre faz de fé, mas alguma coisa a gente precisa falar, assim, bem sintetizado, resumido. Fé, meus irmãos, é olhar para um futuro distante
com a certeza do que se espera. Fé é você olhar para o futuro com a certeza daquilo que você espera. E olha, a gente fala de orar com fé, mas cada um de nós temos que desenvolver a nossa fé, aumentar a nossa fé. A fé, ela é elástica, ela pode ser aumentada. Nós precisamos a cada dia mais aumentar a nossa fé em Deus que nos criou e em Jesus Cristo que nos salvou. Em Deus que nos criou e em Jesus Cristo que nos salvou. A fé é tão importante que o Martinho Lutero, aquele que fez o protestantismo, aquele que protestou, que colocou aquelas 95 teses desafiando o clero religioso da época, ele pregou essas 95 teses lá no castelo de Wittenberg, na Alemanha. E ele era ousado, muito ousado. E ele um dia se converteu. Pasmem vocês, qual é o versículo que marcou a conversão do Martinho Lutero? Romanos 1,17. Esse versículo marcou, que diz o seguinte: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Isso marcou a vida do Martinho Lutero de uma forma especial, que ele rompeu com o clero que ele participava na época. E sobre fé, ele criou 5 solas. E desses solas, um deles, olha, foi a fé. O solas é o seguinte: somente a graça, só a graça. Nada além da graça. Somente as escrituras, somente a palavra, nada mais do que a palavra. Somente dê glórias a Deus, só Ele é digno de dar glórias. Esse é o terceiro solas. O quarto, somente Cristo, somente Jesus Cristo. A ninguém mais devemos dar louvor, somente a Cristo. E o último, o quinto, qual que é? Somente a fé. Dada a importância do tema da mensagem desta noite, um dos pilares, um dos solas de Martinho Lutero é a fé. E eu quero agora passear um pouco na palavra de Deus, porque hoje a pregação ela é temática. Geralmente eu faço uma pregação textual ou expositiva. Hoje, porque fé é um tema. E nós vamos passear um pouco pela palavra de Deus. Dentro, e como diz Martinho Lutero, solamente a fé, só a fé. Primeiro, a oração da fé. Mateus 21, 22 diz o seguinte: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Crendo, o recebereis. A oração da fé. Quando você pedir algo, eu vou pedir para mudar ali. Quando você pedir algo para Deus, irmãos, peça com fé e confiança, não duvidando. Jamais duvide. Se você não estiver preparado para fazer aquela oração, não faça ainda. Faça quando você estiver com fé.
Quando você tiver certeza. Porque fé é certeza. Fé é você olhar para um futuro distante, mas com a certeza que você já alcançou aquilo que você pediu, aquilo que você desejava. Fé é certeza. Porque a própria oração, a oração em si, já é um ato de fé. Quando uma criança, um jovem, adolescente, homem, mulher, estiver fazendo uma oração, é importantíssima aquela oração, porque aquilo ali já é um ato de fé. Chamou o nome de Deus, já é um ato de fé. E há uma promessa nesse versículo que nós lemos aqui: tudo quanto pedirdes em oração, não duvidando, ou seja, crendo, o recebereis. Há uma promessa. Creia nessa promessa, receba esta promessa de Deus, porque a sua oração precisa ser uma oração de fé, com fé, para que Deus possa vislumbrar e ver realmente que você está crendo naquilo que você está pedindo. E é pela fé que nós precisamos clamar, como nós cantamos agora. Pela fé eu posso clamar, e pode mesmo, e só pela fé, jamais duvidando. Pela fé eu posso enxergar o que ainda não aconteceu. Tem muita coisa na nossa vida para acontecer ainda. Na minha vida, na sua vida, tem muita coisa ainda. Vocês são muito jovens. Nós somos muito jovens. Tem muita coisa ainda para acontecer na vida de você. Então, espere grandes coisas de Deus. Mas, olha, quando for conversar com Deus, com o Papai do Céu, coloque a sua fé em ação. Ore com fé. Pela fé eu posso tocar aquilo que ainda não existe. Olha que coisa linda. Como é que eu posso tocar se ainda não aconteceu, se ainda não existe? É pela fé. É tanta certeza que daquilo que você está pedindo que você vai tocar. Mas como, pastor? Ainda não vi, não recebi. Mas você já pode tocar, já pode vislumbrar. Esse é o fenômeno da fé. A fé faz isso. Pela fé, eu creio que o meu milagre vai chegar. É o que diz a música e é uma verdade. Pela fé, eu creio que o meu milagre vai chegar. Porque tem coisas que vai acontecer conosco, meus irmãos, que vai ser milagre. Você vai parar e vai pensar assim: aquilo que aconteceu comigo, eu não tem explicação. Não sei, mas aconteceu. A que nome nós damos isso? É milagre. Aquilo que não tem explicação lógica, racional, nós chamamos de milagre. A oração da fé. Então, todas as vezes, irmãos, que eu me incluo também, não é só vocês, eu também, todas as vezes que nós orarmos, nós precisamos orar com fé. Seja ajoelhado, seja sentado, seja deitado, seja dirigindo, seja qualquer momento. Mas reserve um momento para a oração, irmãos. Não deixe ficar solto assim. Faça um altar na sua casa. O que é fazer um altar? É você ter um dia e um horário na sua casa para você orar. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro. Mas e de manhã cedinho? O que você faz das 4 às 5 da manhã? Vai orar. Ah, de manhã eu já saio muito cedo. E à noite? O que você faz da meia-noite à 1 da manhã? Vai orar. Vai buscar a presença do Senhor. Mas vai com fé. Crie um altar na sua vida. E adore a Deus nesse altar.
naquele determinado dia, naquele determinado horário, mas e faça disso uma rotina. Eu gosto de orar de manhãzinha, assim, antes de sair para trabalhar. A esposa veio sentado lá no sofá, pensa que eu estou dormindo. Vai trabalhar não? Mulher, estou orando, não me atrapalha, eu estou orando. Tem um horário de orar, antes de sair. Orar. Por quê? Pela noite que passou, orar pela família que nós temos, orar porque a gente tem um lar, tem um veículo para transporte, para transportar. Está saindo, então tem um emprego. Está saindo, está andando, tem saúde. Olha quanta coisa a gente tem que agradecer, né, nesse altar. A oração da fé. Segundo lugar, agora a fé que cura. Precisamos ter fé para orar e também temos que ter fé para curar. Tiago 5,15 diz o seguinte: e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão-lhe perdoados. Olha aí a oração da fé resultando em cura. O doente, a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. A fé, meus irmãos, é a plataforma para Deus realizar a cura. É o caminho, é a ferramenta que Deus usa para salvar também. A plataforma que Deus usa para salvar também é fé. Porque a salvação é pela graça mediante a fé. Até para a salvação, Deus usa a plataforma da fé para a salvação. E para curar também. Então nós temos que ter fé. Quando você orar por alguém que estiver doente, você já crê na vitória. Se é difícil, já crê no milagre. Mas creia. A fé é tão poderosa, meus amados irmãos, a fé é tão poderosa que desafia até a medicina em alguns momentos. Medicina super avançada, com muitas tecnologias atuais, só não atualiza o teste masculino de próstata. Esse eles não atualizam, mas deixa para lá. Mas em alguns momentos, a fé, ela é tão poderosa que desafia a medicina. Desafia. Às vezes a medicina fala tantos dias de vida. E às vezes o médico que falou isso já morreu e o paciente está vivo ainda. O que é isso? Isso é fé. Há uma grande diferença entre você que tem fé e aquele que não tem fé. O que não tem fé vive triste, cabisbaixo, desanimado, entristecido, deprimido, estressado. E quem tem fé? Quem tem fé é alegre, cabeça erguida, vive louvando a Deus, vive agradecendo a Deus, porque tem fé. Toda segunda-feira de manhã, quando eu chego lá na empresa, tem uma integração para novos funcionários. Eu sou um dos palestrantes e eu que dou abertura lá. E eu já chego falando bom dia, mas bom dia mesmo para todo mundo. Aí a enfermeira que é palestrante, o técnico de segurança, o bombeiro. De onde vem tanta energia assim? Eu não estou com esse pique todo, não estou com essa alegria toda. Assim. E vem. Eu falei, gente, você tem que olhar para o céu e agradecer a Deus. Vocês estão com vida, vocês tomaram café agora há pouco, vocês estão empregados. Você quer agradecer a Deus, você tem que pular de alegria. Você tem que ter um bom dia mesmo.
quê? Porque você vive pela fé. E nós precisamos viver pela fé, irmão. Viver de fé em fé. Romanos 1,17 é o livro que nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. É a carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 7. E o justo viverá pela fé. Você viverá de fé em fé, irmãos. É outro naipe, irmão. É outro nível você viver pela fé. A fé é tão importante, ela deve fazer parte do nosso dia a dia. Do começo do dia, do meio do dia e no final do dia. Porque a fé que cura, ela nos livra de uma série de enfermidades. Só de você ter essa empolgação, essa fé, meus irmãos, as doenças psicossomáticas não vão te pegar. As doenças psicossomáticas não pegam. Doença psicossomática, ela pega naquela pessoa que fica triste, fica de cabeça baixa, fica achando que o mundo vai acabar amanhã. Vai acabar, não sei, pode ser até amanhã, não sei. Mas você tem que viver o melhor dessa terra. Empolgado, animado, porque o Senhor é que te dá essa alegria. E é pela fé que nós podemos ter essa alegria e nos livrarmos de uma série de enfermidades. Até a depressão. Depressão é coisa séria. Mas se você tem sua vida diária com Deus, pode ter certeza, Deus vai te livrar de uma série de enfermidades. E a depressão, ela não começa de um dia para outro, ela é aos pouquinhos. Então, se você não deixar ela nem chegar perto, amém, acabou, não tem. A fé é tão importante, meus irmãos, depois que Jesus curava alguém, como ele falou lá em Mateus 10, 52, ele disse Jesus, vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Estão vendo como a gente precisa ter uma plataforma de fé para que o milagre aconteça? Para que a cura aconteça? Nós precisamos criar essa plataforma para que Deus possa atuar. Seja um homem e mulher de fé para Deus atuar na sua vida. E Jesus ainda diz em Mateus 17, 20, se tiverdes fé como um grão de mostarda, hein, pequenininho, direis a este monte, transporta-te daqui para lá, e isso vai acontecer. Sabe aquela montanha de problemas? Se você tiver fé, ela vai se transportar. Aquela montanha de obstáculos que você enfrenta na sua vida, vai passar. Vai passar de um lugar para outro. Tenha fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequenininho. Mas eu desejo que você tenha uma fé, cresça do grão de mostarda por uma semente de laranja, para um caroço de abacate, e que cresça cada vez mais. Terceiro, a fé que tudo pode. E Jesus lhe disse, lá em Mateus 9, 23, a fé que tudo pode. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. A fé que tudo pode. Irmãos, eu não estou inventando coisa, é a palavra de Deus, somente a Escritura. E é a Escritura que está falando de uma fé que tudo pode. Tudo é possível ao que crer. Porque nós estamos firmados em Cristo. Nós não estamos firmados em nós mesmos. Nós não estamos firmados em pastor. Nós não estamos firmados
seres humanos, nós estamos firmados em Jesus Cristo. É por isso que a nossa fé tudo pode. Pela fé eu posso mudar aquilo que precisa ser mudado. Você pode, pela fé, mudar aquilo que precisa ser mudado. E pela fé eu posso colocar nas mãos de Deus aquilo que eu não posso mudar. Tem coisas que não dependem de nós, mas depende de Deus. Mas pela fé eu posso tirar das minhas mãos e falar: Senhor, está nas tuas mãos. Porque realmente tem momento na nossa vida, irmãos, que a gente fala assim: é só Deus, é só Cristo. Mas a nossa fé precisa estar alicerçada em Jesus para que esse tudo pode, realmente tudo pode. A fé é uma bênção na nossa vida, irmãos. A fé é uma grande bênção. E creia que pela fé tudo pode mudar na nossa vida. Aquilo que você acha que você já fez de tudo para mudar, para consertar, que a gente pensa que com certas pessoas, não, comigo vai ser diferente. Quando eu casar, ele vai mudar, ela vai mudar. Se não mudar, coloque nas mãos de Deus. Porque tem situações que nós não podemos mudar. Mas aí nós podemos colocar a nossa fé em ação. E se eu não posso mudar, eu sei quem pode. Senhor, muda meu marido, muda minha esposa. Senhor, muda meu filho. Senhor, muda eu mesmo. Senhor, eu me sinto que eu sou o problema. Senhor, então me muda. Me transforma. Eu quero ser melhor, eu quero ser o melhor servo, eu quero ser o melhor marido, eu quero ser uma melhor esposa, eu quero ser um melhor filho. Senhor, pela fé, mude a minha vida. Pela fé, creia que Deus pode mudar tudo na sua vida. Fé, quarto lugar, fé para agradar a Deus. Hebreus 11:6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para agradar a Deus. Se você fala assim, se você falou já para você mesmo: eu quero agradar a Deus, de todo o meu coração eu quero agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, tenha fé, aumente a sua fé, você vai agradar a Deus. Para crer em Deus, já é preciso ter fé. A fé vem como? Vem por onde? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, está lá em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vocês aqui nesta noite já estão aumentando um pouquinho a sua fé, porque vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Sem fé, então, irmãos, é impossível agradar a Deus. Pela fé eu posso adorar a Deus. Se eu venho aqui à frente cantar e faço isso mecanicamente, automaticamente, com certeza não passou do teto. Porque o meu louvor precisa ser com fé. Eu tenho que ter fé de que a minha adoração, meu louvor, a minha oração vai furar a blindagem do céu e vai chegar até Deus. Quando eu cantar, eu preciso cantar com fé. Quando eu adorar, tem que adorar com fé. Somente pela fé eu posso entrar na presença de Deus. Somente pela fé eu posso agradar a Deus. Não tem outro jeito. Não há uma outra forma.
Sem fé é impossível agradar a Deus. E segundo João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Pastor, eu quero ver a glória de Deus. Crer, tenha fé e creia. Você poderá ver a glória de Deus. Estevão viu a glória de Deus. Estava num patamar de fé ali, que ele estava vendo os céus abertos. E vendo a glória de Deus. Jesus Cristo também estava vendo a glória de Deus. Tanto é que na cruz ali ele poderia estar reclamando de dor, de cãibra, de tanta coisa. Mas sabe quais palavras de Jesus na cruz? Pai, perdoa-lhes, não sabe o que faz. João, olha aqui a sua mãe. Mãe, olha agora o seu filho. João agora é seu filho. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha as palavras de Cristo na cruz. Precisamos de fé para agradar a Deus. E finalizando, meus irmãos, a fé que ilumina o nosso caminho. A fé que ilumina o nosso caminho. 2 Coríntios capítulo 5, 7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Porque andamos por fé e não por vista. Não pelo que eu estou vendo, pelos olhos carnais, mas pelo que eu estou conseguindo enxergar pelos olhos da fé. O cristão não anda por vista, anda por fé. De fé em fé. Porque o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Devemos confiar mais nas promessas de Deus do que naquilo que nós estamos vendo. Você pode estar vendo um cenário não agradável, mas você precisa ter fé de que Deus vai mudar esse cenário caótico. Porque nós não vivemos por vista, por aquilo que nós estamos vendo, nós andamos por fé. Essa é a diferença. Por isso que aquele que não tem fé desanima fácil, desiste fácil. O cristão não, porque o cristão ele precisa viver pela fé. As nossas escolhas devem ser pautadas pela fé. Os nossos projetos devem ser pautados pela fé. O nosso casamento deve ser pautado pela fé. A nossa família deve ser pautada pela fé. O nosso dia a dia, o nosso levantar, o nosso deitar deve ser pautado pela fé. Aquilo que nós pedimos e esperamos de Deus deve ser pautado pela fé. Creia pela fé que Deus te dará forças nos momentos mais difíceis da sua vida. Mas creia nisso. Creia nisso, que Deus é que te dará forças. No momento em que eu passar, nos momentos mais difíceis da minha vida, talvez você vai olhar para o lado, não vai ver ninguém, vai olhar para o outro lado, não vai ver ninguém, vai olhar para trás, não vai ver ninguém. Mas alguém você precisa ver. Você precisa ver Deus. Levantar a sua cabeça, olhar para o céu e ver Deus. Ele que vai te dar força. Para os montes vou erguer o meu olhar. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. É dele que vem o meu socorro. E eu preciso ter fé nisso. Eu preciso ter fé que nos momentos mais difíceis Deus não me abandonará. Todos podem abandonar. Deus jamais vai nos abandonar. Jamais. Cada passo que você der deve ser um passo de fé. Um após o outro. Mas cada passo que você der na sua vida, dê um passo de fé. Porque Deus vai honrar a sua fé. Porque Deus vai se agradar da sua fé. E pela fé,
eu aguardarei no Senhor. Eu creio no Senhor, Deus Todo-Poderoso. Pela fé, Ele vai continuar iluminando o nosso caminho. Pela fé, eu creio, pela fé. Que Deus estará sempre conosco, pela fé. Eu creio que Deus sempre nos ajudará, pela fé. Eu creio que a nossa oração sempre vai chegar até Deus, eu creio, pela fé. Eu creio que você será curado, pela fé, eu creio. Eu creio que nós habitaremos o céu, eu creio, pela fé. Eu creio que quando Jesus vier, nos levará, eu creio pela fé. Eu creio pela fé que Deus ainda vai fazer muito pela vida de vocês. Daqui uns 5 anos a gente se encontra, talvez numa mensagem como essa, e a gente vai ver quanto nós caminhamos, quanto nós trilhamos com Deus, e onde nós chegamos pela fé. Eu creio que nós vamos vamos ficar surpresos. Por tanto que Deus fez, por tanto que Deus caminhou conosco, por tanto que Deus nos ajudou, nos confortou, nos consolou, nos exortou, nos amou, nos protegeu. Nós vamos perceber. Já projete a sua fé para o futuro aí. O que Deus tem preparado? O que você tem pedido para Deus? O que você quer que Deus faça com você? Ou para você? Mas não esqueça de agradar a Deus com a sua fé. Peça grandes coisas para Deus. Espere grandes coisas de Deus. Mas faça grandes coisas para Deus. Mostre a sua fé. Não somente espere, mas faça. Surpreenda Deus. Eu quero ver você surpreender Deus com a sua fé. Pastor, surpreendi a Deus com a minha fé. Por quê? Porque eu senti Ele falando lá de cima: eis o meu servo fiel, em quem eu tenho prazer. Esse tem fé, essa tem fé. Leve uma vida de fé. Foi isso que marcou a conversão de Lutero. Que marque a sua vida. Viva uma vida de fé. Todos os dias da sua vida. De segunda a domingo. Esperando no Senhor. Aguardando no Senhor. Deposite toda a sua confiança em Deus. Você pode depositar. Nele você pode confiar. Nele você pode confiar. E Ele vai iluminar o seu caminho. Vai ser bênção no seu caminho, na sua vida. É o meu desejo. Mas é também a minha certeza, porque eu tenho fé, que Deus vai honrar aquilo que Ele já prometeu para você. Se você é um homem de fé, uma mulher de fé, pode esperar. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. E espero que faça mesmo. Espero que Ele faça grandes coisas na minha vida também. Mas que Ele faça grandes coisas na sua vida, que você vai olhar assim, de olho arregalado, queixo caído. Olha o que Deus fez na minha vida. E a gente vai pular de alegria. E a gente vai comer pizza. E a gente vai jantar. E a gente vai tomar café juntos. Vai se alegrar juntos. Tanta coisa boa que Deus vai fazer. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, minha irmã. Vai na fé. Vá pela fé. Vá e viva de fé em fé. Vamos ficar em pé, vamos orar, porque depois a gente já vai louvar ao Senhor, no último louvor. Vamos orar com fé. Orar com fé.
Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que falou aos nossos corações. Nos abençoe, Senhor, e nos ensine a viver pela fé. Que possamos realmente te agradar com a nossa fé, meu Pai. Que a nossa fé possa ser essa plataforma de cura, de salvação, de libertação. Abençoe a cada um que ouviu essa mensagem, em casa ou aqui, Senhor, que possamos sair da teoria e ir para a prática. Movimentar, Senhor, a nossa vida pela fé, pela fé, pela fé. Nos abençoe e leve-nos para os nossos lares em paz e em segurança. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém. Agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo, permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, desde agora e para todos sempre. Amém, amém. Deus abençoe. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé. Ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho uma luz em mim. Pela fé posso mudar. Pela fé posso alcançar. Pela fé posso viver. Pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho uma luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Boa semana para todos, que Deus abençoe a cada um de vocês.